Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Palmira Margarida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o professor Antônio Simas, uma pessoa que fala muito bem sobre tudo que é relacionado à cultura, folclore, história do Brasil. Maria é dona do corpo, rodeado de alegria. Professor Luiz Antônio Simas é mestre em História pela FRJ, escritor, babalaô de Fá, é autor e coautor de mais de 20 livros, além de ter uma centena de ensaios e artigos publicados sobre carnavais, folguedos populares, macumbas, futebol e culturas de rua. Recebeu o Prêmio Jabuti de livro de não ficção do ano de 2016 pelo Dicionário de História Social do Samba, escrito em parceria com Ney Lopes. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2018-2020 na categoria Crônica, e em 2023 ele foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos da Abolição, com o enredo Bato Tambor Logo Existo. Luiz Antônio Simas, a Essência e Resistência na Rua, e no mesmo ano foi aprovada na LERJ sua condecoração com a medalha Tiradentes. Então, tem bastante coisa, né? Luiz Antônio Simas é um grande nome. E eu estou muito feliz de receber o professor aqui. Eu fui lá pedir todo humilde para ele participar, e eu já fui falando que o não eu já tinha, mas eu tenho muita cara de pau, graças a Deus. E ele aceitou, então ele está aqui, eu estou muito feliz. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E as meninas, as mulheres que acompanham esse canal vão ficar muito felizes de o senhor estar aqui. Obrigado, Palmira, obrigado pelo convite, é uma alegria para mim, que sou do Rio de Janeiro, o primeiro carioca de uma família nordestina, uma família de pernambucanos e alagoanos, criado por uma avó que era uma mãe de santo. Ela nasceu em Alagoas, foi para Pernambuco, e em 1963, no Rio de Janeiro, ela plantou o axé, que é uma expressão que é muito usada nesse meio, da sua casa de culto, né? A sua casa de candomblé, mas que também batia para encantados, umbandas e etc. Eu cresci ali. Então é mais ou menos isso. Eu estudo sobre isso, eu falo sobre isso, componho algumas músicas sobre isso e vamos conversar, tá ótimo. Bom, já pegando o gancho aí do que você falou da família, a gente pensando que família é algo muito importante quando a gente pensa em terreiro, me conta um pouco, já que nosso assunto aqui é sobre Pombagira, como que foi a sua trajetória com Pombagira? Você já falou um pouquinho aí, mas como é que foi a primeira vez que você teve contato, ou que você viu uma Pombagira na sua vida? Como é que foi isso? Bom, a primeira vez eu não vou lembrar, porque eu nasci dentro de um terreiro. Sim. Então, o terreiro da minha avó era um terreiro que seguia os ritos do candomblé do Xangô pernambucano e tal, mas que no Rio de Janeiro foi sendo encruzilhado por outras experiências e acabou vinculado também, né, ao culto às entidades da Umbanda, da encantaria, como caboclos, caboclas, pombagiras, pretas velhas, pretos velhos, exus, crianças. Eu, na verdade, nasci nisso. E acho que aquilo que você vivencia como criança, você acaba naturalizando. Eu fui uma criança a rigor, as maiores broncas que eu tomei, lições, esporros e etc., foi de gente que já tinha morrido há 100, 150, 200, 400 anos. Então, isso para mim era uma coisa muito normal. Eu não saberia te dizer, mas eu diria que os primeiros grandes impactos vinculados à figura das pombagiras na minha vida foi naquela fase que eu devia ter 8, 9, 10 anos. Eu tinha um certo receio dos exus, de linhagem masculina. A minha mãe carnal, por exemplo, né, sempre trabalhou com o Exu Tranca-Rua das Almas, que é o Exu que eu adoro, mas eu sempre tive um certo receio, né? Eu lembro que eu tinha muito medo nas giras, quando chegava Exu Caveira, aquilo me causava receio grande, até porque eu sou iniciado como Ogã, então eu nunca tive a experiência da incorporação nem nada, eu vivenciava aquilo. Mas enquanto os Exus me causavam um certo temor, as pombagiras me atraíam muito. Até porque tem uma questão ali da sensualidade das pombagiras, da dança, das saias. Então, aquilo para uma criança entrando na adolescência, aquilo era muito bonito. Aquilo trazia uma beleza muito grande, aquilo trazia uma sensualidade muito grande. Então, eu tive grandes impactos ali, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, e causava em mim essa, digamos, peculiar sensação, que me levava a querer sair quando baixavam os Exus de falanges, né, masculinas, mas muito atraído pelas pombagiras, inclusive, e não tem por que negar isso, naquele momento de descoberta da sensualidade, da sexualidade e tal. Então, as pombagiras me deixavam
muito impressionado. E aí eu sempre gostei, sempre achei bonito, mas foi ali 10, 11 anos por ali, ainda que eu tenha nascido nisso e certamente tenha visto as primeiras pombagiras quando ainda era praticamente um bebê. Isso que você está trazendo é muito interessante, porque eu quase nunca convido um homem para falar aqui no canal, geralmente são mulheres, e é muito interessante ter a visão de um homem, porque você, lógico, trouxe uma visão muito diferenciada agora. De mulheres, tudo que eu ouço de mulheres falando sobre pombagiras, a gente justamente tem medo delas, justamente na nossa adolescência, ali no início, justamente pela sensualidade, porque é tudo que negam pra gente, que falam que a gente não pode ser, que é feio, que é pecado. Só um adendo em cima do que você está falando. Como eu não tive uma formação cristã, a minha formação foi dentro do terreiro, essas questões realmente não passavam. O que a gente via ali era uma afirmação do poder soberano, né, do protagonismo do corpo da mulher e tal. Isso em relação a várias entidades. Evidentemente, cada entidade nos impressionava de uma maneira. Os caboclos, as caboclas, os pretos velhos e pretas velhas, que era talvez a minha gira predileta, aquela que eu achava mais bonita e tal. Mas tem essa questão mesmo, essa questão do protagonismo do corpo, com outro detalhe ainda interessante, porque homens, evidentemente, podem incorporar as suas pombagiras, e eu, portanto, também já vi muitos homens que trabalhavam com pombagiras lindíssimas. E aí tem outra questão interessante, olha como é que as camadas vão saindo. Qual o nome? No Pernambuco é candomblé, Xangô que fala? Pernambuco, a gente fala do Xangô pernambucano. Xangô pernambucano, que aí talvez seja mais livre, como você falou, não tem essa questão do cristianismo. Aí a gente entra em outra questão, que é, eu cresci num terreiro, só que o terreiro que eu cresci já é de Umbanda, que é um terreiro que a gente sabe que tem toda uma cristianização ali em cima. E aí já vem essas questões com o corpo. Então aí já tem outra coisa para a gente pensar, desse lugar da pombagira, que já vem aí com esse lugar do pecado. Então, a sua trajetória já começa desde criança, com as pombagiras. Isso para você já foi natural, esse lugar da pombagira. Como para você, talvez tenha sido um assunto fácil para mim, porque eu já cresci dentro de um terreiro, apesar de ser um terreiro de Umbanda, e tem todas essas questões cristãs. Mas o que é pombagira para você? Mas quando eu penso em pombagira, tem a pombagira da Palmira como ser humano, que cresceu dentro de um terreiro e que cresceu no meio das pombagira, é uma coisa. Mas depois, quando eu fui tentar entender pombagira no mundo acadêmico, a minha cabeça deu um nó. É difícil entender. Para mim, pelo menos, eu não tenho também o seu estudo, eu não tenho o seu cabedal intelectual das pombagiras, tudo que você estuda, porque eu fui estudar outras coisas, então eu não tenho. Então a pergunta é, o que é pombagira para você? Como Simas, como ser humano, e como historiador, se esses lugares eles se encontram, ou para você não. Para mim é tudo a mesma, tá no mesmo lugar, como pessoa, como historiador, ou quando eu tento ter uma visão de historiador, esse lugar sai e eu vejo de uma outra forma. Como é que é isso para você? Eu acho que se integram, mas é evidente que quando você fala do Simas, que nasceu em terreiro, viu candomblés, umbandas também, mas umas umbandas. As umbandas que eu frequento, são, digamos, pouco cristãs, elas puxam mais para algumas ritualísticas do Omolocô, né, que é o nome que a gente dá a uma linha de umbanda mais africanizada e tal. Tem uma questão da pombagira que, evidentemente, está vinculada ao místico, à espiritualidade. Então, ali eu estou numa relação de espiritualidade, né, de escuta, de impacto, né, aquilo tudo é muito mágico, é muito impressionante. Algumas pombagiras me impressionavam mais por essa questão da sensualidade, que é o caso, por exemplo, de você ver uma Dona Maria Padilha, é o caso de você ver, por exemplo, pombagiras ou malandras, porque aí depende do terreiro, da linha das navalhas. Outras já me impactavam porque causavam um certo receio até pela presença, porque tem uma outra linha de espiritualidade, é o caso de Dona Rosa Caveira, né, Dona Maria Mulambo, que é uma pombagira que trabalha de uma forma muito forte, muito séria e tal. Então tem essa entrega. Mas quando você começa a querer estudar isso, a partir desse pressuposto, é claro que a gente trabalha algumas conexões. Por exemplo, a pombagira, a meu ver, ela é uma entidade encruzilhada, ou seja, resultado de alguns encontros que já começam pelo nome, né? Porque existe um inquice, para quem não sabe, inquice é uma entidade cultuada, sobretudo nos terreiros
da linha do Congo e Angola. É um pouco diferente dos terreiros que cultuam orixás. Existe um inquice, uma energia feminina chamada Pambuanidila, ou Bombogira. E é interessante que Pambuanidila, aí você está falando de Banto, né, Kikongo, Quimbundo, significa mesmo encruzilhada. Esse inquice é considerado uma energia feminina de Aluvaiá, que é a energia masculina dos caminhos. Então, Aluvaiá e Pambuanidila, Mombogira, se encontram ali e tal. Esse inquice Pambuanidila, né, essa energia feminina do caminho, da rua, né, da porteira e tal, vai se encruzilhar nas experiências diaspóricas toda a linha, por exemplo, vinculada à presença de ciganos, que é muito forte. Então, você tem uma referência da magia cigana, né, que é bastante impactante. Você tem uma linha que vai encruzilhar-se a tudo isso, vinculada mesmo a sociedades de corte europeias, né, que você tem algumas linhas. Então, de certa maneira, a Pombagira, ela encruzilha espiritualidades da rua, espiritualidades de inquices do Congo, Angola, espiritualidades que vêm pela linha da magia cigana e que muitas vezes trabalham com aquele imaginário das tabernas, ao mesmo tempo das cortes europeias. A Pombagira é encruzilhada por tudo isso. O que há em comum na Pombagira, entre essas experiências do Congo, Angola, essas experiências da magia cigana, esses encontros entre as Áfricas, as Europas, a Andaluzia, aquele negócio todo, o que me parece que há em comum é a questão da corporeidade. E uma corporeidade que não se manifesta só como uma instância ligada à motricidade, mas o corpo como um lugar, né, de espiritualidade, de afeto, de espanto, de soberania. Isso está presente. Mas acho que a Pombagira, se eu tivesse que fazer uma leitura acadêmica, que eu não sou também muito chegado a isso, eu acho que a Pombagira seria esse encruzilhamento que caracteriza elementos da cultura brasileira. Enquanto a minha experiência pessoal, ela é da dimensão do espanto, né? Eu, por exemplo, nunca consegui, eu escrevi já textos sobre pombagiras, mas são textos que não chegam a um denominador a respeito da minha experiência pessoal. Quando eu tive que falar da minha experiência pessoal com pombagiras, eu fui para a música. Tanto que eu fiz a trilha sonora, por exemplo, de uma peça chamada Outras Marias, em que eu fiz alguns pontos de Pombagira, alguns foram gravados, inclusive, e tal, ponto para Dona Maria Mulambo, né, ponto para Dona Maria Navalha, Dona Maria Padilha. Então, eu me relaciono mais com as pombagiras, como Luiz Antônio Simas, a partir da dimensão do encanto que é traduzido em ponto de macumba, alguns, inclusive, cantados em terreiro, enquanto o acadêmico tenta entender isso a partir de um fenômeno da cultura que envolve as encruzilhadas brasileiras. Mas eu prefiro o espanto. É porque é muito complexo. A gente poderia dizer, diante do que você trouxe agora, que, vamos dizer assim, energeticamente, eu não sei se é uma boa palavra aqui falar energeticamente, mas espiritualmente, de um lugar que a gente não alcança, digamos assim, no astral. Esse lugar dela, por ser um lugar de encruzilhada, por ser um lugar de cruzamentos, é justamente por isso. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Esse lugar da Pombagira vai para qualquer lugar, abarca qualquer coisa, porque é isso que você falou. A gente tem cigana dentro da Pombagira, a gente tem a corte espanhola dentro da Pombagira, que é essa história que às vezes vem Maria Padilha, que é a corte espanhola, isso tudo, que é um lugar que, por exemplo, as pessoas querem explicação, muitas vezes, de coisas que não se dá para explicar, o que é muito difícil de explicar, porque muitas vezes as pessoas perguntam desse lugar, mas que coisa maluca é essa de Pombagira? Porque tem cigano no meio, aí tem a corte espanhola no meio, que loucura é essa? E eu mesma, eu não sei explicar. Só que, por exemplo, eu que sou média de incorporação e incorporo, é isso, você entra para o meio acadêmico e você começa a duvidar também do que você está fazendo. Estou abrindo meu coração aqui. É porque eu já duvidei do que eu estou fazendo. E o que é isso que você está fazendo? Você recebe cigano, mas cigano não vem da África, o cigano é de outro lugar, mas passou cigano. Aí você começa a querer dar uma explicação intelectual. Mas aí você quer provar que passou cigano na África para você provar que aquela incorporação que você está fazendo. E isso que eu estou falando aqui não é só uma dúvida minha, são dúvida de milhares de seguidoras minhas que me perguntam isso também e que começam a duvidar da própria incorporação. Do que é essa Pombagira? E a gente quer uma explicação para isso. Então, tudo isso que você traz agora, desse ser que é da encruzilhada, que é mesmo, fala um pouco desse lugar.
Sim, eu acho que é isso. Na verdade, não tem essência. A busca pela essência é complicada. Eu acho que é muito mais uma questão de cruzo, de encruzilhamento, relações que são tensas e intensas, porque esses processos são complexos, mas é encruzilhamento até porque você tem diversos misticismos, né? Quanto não existe na Andaluzia, daquele contato com o norte da África, Exatamente. quanto não existe. Eu tenho, só para te dar um exemplo, né, eu falei de canção, porque bate com o que você falou, para essa peça, eu tinha feito um ponto para Dona Maria Mulambo, esse ponto é um ponto de terreiro. Maria Mulambo, meu corpo eu te entrego, para que me seja leve e alegre o corpo que eu levo, enfim. Mas, para essa peça, eu quis fazer uma canção para várias pombagiras, que cruza contigo, com o que você falou. O texto dela é mais ou menos assim, a canção. Aí tem o texto, que fala assim: descendo a Serra Maria, numa ventanioganga, foi fazer encantaria com o povo da Fundanga. Maria é dona do corpo, rodeado de alegria, Deus sabe que não tá morto o corpo que rodopia. Mandinga pro desmantelo, mulher de 7 maridos, a rosa vai no cabelo, navalha vai no vestido. Com que beleza tamanha ela chega nessa gira das tabernas da Espanha, do Congo de Bombogira. Canta povo pra saudar Dona Maria, canta povo para a dona da alegria. Então, de certa maneira, essa canção acho que condensa mais do que qualquer texto que eu tenha feito, porque com que beleza tamanha ela chega nessa gira das tabernas da Espanha, do Congo de Bombogira, e essa experiência do inusitado, do espanto, do assombro. O problema é que a gente tem uma dimensão que é inescapável da tentativa de racionalizar fenômenos da ordem do assombro, do espanto, muito complicados. Então, por exemplo, quando você fala de transe de pombagira, existe uma discussão se seria um transe de incorporação, se seria um transe de expressão. E eu acho que são os dois. A gente, quando estuda a questão do transe nessas religiosidades, a incorporação seria aquilo que está fora do seu corpo e toma o seu corpo. A expressão não, o transe de expressão é você colocar, mediante procedimentos de magia, né, do extraordinário, aquilo que já é você para fora. Então a pombagira mora também numa encruzilhada entre a incorporação, incorpóreo, aquilo que está fora e vem, né, e a expressão, aquilo que está dentro e sai. Nessa encruzilhada entre o que vem de fora e entra e o que vem de dentro e sai, é que moram as pombagiras. Diria que todo médium deveria ver esse bate-papo. Todo médium deveria ouvir isso, porque o que você fala tem um lugar que o racional não alcança, e quando você cantou a música, para você não é nada demais, mas quando você canta, arrepiou tudo aqui, né? Porque para o médium arrepia, não só para o médium, para o intelectual, para a pessoa, eu sou um intelectual. Explicou muito mais, porque vai de uma dimensão do explicar que vai além do racional, é um explicar intuitivo e instintivo, que é aquele explicar que arrepia o pelo, é aquele explicar que vai muito além do racional, que a gente entende, está entendido, sabe? Está entendido, eu já peguei aqui. É muito melhor do que um texto que vai ser tão prolixo, a gente vai passar umas 1000 páginas tentando explicar uma coisa que não vai pelo racional. E essa é a dimensão do espiritual, daquilo que não vai ter uma explicação racional. E isso é tão bonito, e é tão assombroso, e é tão, né, dá tanto espanto. E isso é tão maravilhoso. Essas suas músicas, elas estão disponíveis, a gente ouve. Então, essa canção, por exemplo, que eu cantei, ela está gravada. Você vai numa plataforma lá, bota Luiz Antônio Simas. Está no Spotify, a gente ouve. Ouve, no Spotify tem uma página, Luiz Antônio Simas, tem composições minhas interpretadas pela Maria Rita, pelo Marcelo D2, pelo Criolo. Essa galera toda, eu estava por fora. A Nina Virth é uma cantora excepcional do Sul, gravou essa canção. A Clara Santana, que fez a peça Outras Marias. Então, mas a sua voz é muito boa, você canta ela. Mas eu só canto as minhas músicas assim para... Não, mas eu tenho mais de 50 músicas aí gravadas por essa turma boa. Mas você cantando não tem. Sabe quem é o compositor, então... Pois é, por isso que você cantando não tem, você tem que cantar. A gente canta de vez em quando.
Você tem alguma música de Pombagira Cigana? Eu tenho uma música, na verdade, que eu fiz, eu não vou lembrar dela, mas em cima do ponto da cigana Puerê, uma variação que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro como é que é. É em cima do ponto da cigana Puerê, ganhei uma barraca. Aí tem duas versões, barraca dela ou barraca velha, né? Os antigos lá, as primeiras gravações na década de 40, 50, era barraca velha. Barraca velha. Foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Mas que barraca é essa, onde a vida se aconchega? A barraca da cigana é todo o corpo que se alegra. Eu não duvido dessa moça, é murro em ponta de faca, ciganinha da estrada me ensinou, todo o corpo é uma barraca. Ciganinha é uma versão que eu fiz com autorização, inclusive, da cigana Puerê, e que fala exatamente isso, porque o mistério da barraca da cigana, todo ponto de umbanda, de macumba, quimbanda e tal, ele tem o que nós chamamos de amarração. A amarração é a chave para você entender o ponto. Então, nesse ponto, por exemplo, a chave é o que é a barraca. E a barraca é o corpo. É isso que a cigana está lhe dando, a autonomia do seu corpo, né? Uau, todo o corpo é uma barraca. Isso. Aí tem coisa para cigana, tem coisa para Dona Mulambo, tem coisas para uma opção de pombagira. Eu te perguntei da cigana, porque a cigana que eu incorporo é uma cigana da estrada. Olha isso. Eu tenho uma canção, então talvez você goste disso. Eu estava em casa, eu, meu filho, minha companheira e tal, e a praça em frente à minha casa estava completamente vazia, escura. E eu fui para a janela, aquele negócio daquele bode da pandemia e tal. Aí eu olhei pela janela, ninguém na rua. Mas sabe quando dá aquele negócio da espiritualidade que dá para você? Eu falei, porra, não, essa rua não está vazia de jeito nenhum. Aí eu fiquei olhando a rua, eu tive uma impressão que estava tão cheia. Aí eu fiz uma canção que vai citar a cigana, que fala assim: o feitiço que atiça o catiço, rompe a noite sem fazer esforço, é o toque do tambor no rebuliço, no fio da navalha no cafofo, Marabô convocou seu tiriri, Calunguinha chegou lá da porteira, Exu do lodo avisou, eu moro aqui, Sete Saias chamou Tata Caveira, Tranca a rua chegou na encruzilhada, acendeu no luar sua centelha, vem cantando a cigana da estrada. Ganhei uma barraca velha, deu uma ventania, ô ganga, gargalhando baixou Dona Maria. Quem falou que na esquina ninguém anda? Quem te disse que a rua anda vazia? Quem falou que na esquina ninguém anda? Que aquilo que é uma rua vazia para a nossa dimensão é uma rua cheia, né? Aí um dos trechos diz isso, vem chegando, é um encontro entre as várias entidades das ruas encruzilhadas, né? Sim. Aí fala por aí. Olha, eu acho que você deveria gravar suas músicas na sua voz. Mas eu tenho uma outra coisa, mas tem um pessoal que canta, né? Eu até pensei, eu tive uma vez um ponto para Pombagira Maceió, que é uma pombagira magnífica, e aí eu compus um ponto para ela com o Rafael Doc Lobo, mas aí quem gravou foi a Rita Benedito. Aí quando eu ouvi a gravação da Rita, eu achei um negócio tão bonito, eu falei, nunca mais me arrisco a cantar. Mas é por aí. Mas eu acho que tem magia aí você cantando suas próprias músicas, né? Talvez. Vou pensar na sua ideia. Acho que tem uma magia aí. Sim, mas eu queria ouvir de você. Por que você acha que as pessoas têm medo de pombagira? Eu acho que mistura talvez duas coisas. Primeiro, porque nós fomos criados dentro de certos paradigmas da razão ocidental que vislumbra no corpo aquilo que pode ser fonte de todo tipo de desvio. Você pega a tradição, por exemplo, de um cristianismo que bebe na fonte de São Paulo e tal, você vai ver que é pelo corpo que você peca. Então, o corpo é fonte de pecado. Se você vai pegar numa linha racionalista do pensamento cartesiano, o corpo não é exatamente fonte do pecado, mas o corpo é aquilo que te impede de conhecer a verdadeira natureza das coisas.
porque a verdadeira natureza das coisas seria revelada pelo cogictum, né? Pelo raciocínio e tal. Então existe, você vai ver, desde o Platão tem essa operação. Você tem no pensamento ocidental uma cisão entre o corpo e a mente, entre o corpo e a razão. O corpo, inclusive, visto como fonte, como falei, do pecado, e aquilo que pode inibir o pleno conhecimento da natureza das coisas, numa perspectiva mais cartesiana. Tem esse medo, que, evidentemente, a gente é marcado por ele. Um outro elemento, obviamente, é o racismo religioso, que não é intolerância religiosa, é um racismo contra as expressões de beleza, de assombro, de contato com o inusitado, do mistério, que não são brancas. Então, quando você mistura uma forte tradição da cultura ocidental, judaico-cristã, no campo do pensamento, que vai desde Platão até chegar ao ápice das luzes, né, passando pelo Descartes e tal, a gente tem essa dimensão de que o corpo é complicado, né? Sobretudo porque a Pombagira ainda traz uma outra novidade. A Pombagira traz uma soberania do corpo que, a priori, escapa do controle que os ditames da razão tentam exercer. Então, as pessoas têm medo, é medo do... A palavra transe, ela vem do radical de transitare, né? Trânsito, transitar, ir para um outro lugar. O transe, inclusive, ele não se limita a uma experiência religiosa. O transe pode estar vinculado à experiência da alteridade, de você se dispor para viver uma outra coisa, transitar, ir para um outro lugar, né? Então a gente é criado para temer o outro lugar, né? A gente é criado para temer o corpo, a gente é criado para temer o espírito, a espiritualidade, a gente é criado para temer a soberania do corpo, a gente é criado para temer os fundamentos bonitos das civilizações que não são brancas. Então você mistura tudo isso, aí dá uma verdadeira, desculpe a expressão, cagada, né? E a Pombagira amedronta por tudo isso. Eu tenho, inclusive, um texto sobre a Pombagira que eu falo o seguinte: a Pombagira sabe exatamente o que fazer com o corpo dela. Nós é que não fazemos a menor ideia de como vamos lidar com isso. Então eu tenho impressão, eu reparei isso, inclusive conversando com muita gente de macumba, a Pombagira amedronta algumas mulheres que talvez tenham medo do protagonismo dos seus próprios corpos, e ela amedronta alguns homens que têm medo do protagonismo do feminino, não tenha dúvida. Então ela opera nessa dimensão, ela gargalha enquanto a gente fica aqui com medo. Você chegou no ponto, esse aí é o ponto. Eu escrevo muito sobre deusas e as mulheres de um público não acadêmico, que é o que eu gosto de fazer. É impressionante como que as mulheres, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas amam quando eu falo sobre deusas gregas. As pessoas não têm problema e elas morrem de medo quando eu falo de Pombagira. Por isso que, inclusive, essa série está acontecendo, para que elas percam o medo de Pombagira, porque eu sinto que é de uma pobreza muito grande. A gente perde muito quando a gente não coloca a mão no nosso próprio caldeirão. É como se nós, mulheres brasileiras, não estivéssemos usando o nosso próprio caldeirão, a força do nosso próprio caldeirão. Elas querem participar, trabalhar com deusa Hécate, por exemplo, que é a deusa das encruzilhadas lá da Grécia, mas aí a deusa da nossa encruzilhada, não, mas essa daí é muito feia. E aí é importante vocês ouvirem as pessoas falarem sobre isso. Tem uma questão de racismo, tem uma questão de medo, que tem uma questão que vocês têm medo do corpo de vocês, quanto que vocês estão perdendo. E aí é importante vocês ouvirem, olha o que vocês estão perdendo. A força, a própria força do corpo de vocês, da energia. E aí, sim, mas tem um lugar que eu sempre falo assim, que eu acredito que você vai concordar, que quando a gente usa do nosso próprio caldeirão, da nossa própria ancestralidade, a potência é muito maior. E o que você fala um pouquinho sobre isso para mim, da nossa ancestralidade, da nossa potência, de tudo que você já viveu, de tudo que você sabe, sobre ligação da potência com a ancestralidade, quando a gente mete a mão no nosso próprio caldeirão. É o que eu te falei, eu fico na dimensão do assombro, eu fico naquela dimensão do espanto, né? Mas é muito curioso, porque aí é uma opinião baseada só na mais absoluta observação. É curioso porque se você vai estudar essa questão do transe, das mulheres em transe e tal, a nossa civilização, ela durante muito tempo atribuiu à mulher os fenômenos ligados à histeria. É tanto que você tem
estudos que tentam provar que o transe é um fenômeno de histeria e tal. A minha observação é a seguinte: eu cresci num terreiro na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, portanto, na Rua Castor, num bairro chamado Jardim Nova Era. Terreiro da minha avó faleceu, enfim, hoje o terreiro continua, mas com uma outra mãe de santo, lá de Pernambuco, Mãe Rose de Logum Edé. O terreiro está lá e tal. Conheço muitas umbandas, escrevi livros sobre umbanda, uma opção de coisa, e eu vou te dizer, o que mais me impressionou é que nos terreiros você via aquelas mulheres trabalhadoras, você via aquelas mulheres submetidas a uma vida muito dura, você via aquelas mulheres submetidas a uma autoridade masculina que era complicada, isso era nítido, né? Aquelas mulheres submetidas à dureza de, às vezes, trabalhar em serviços domésticos muito cruéis, né? Aquela coisa toda, que naquele momento ganhavam um protagonismo, né? Ganhavam uma força de vida espantosa, ganhavam uma beleza, quando incorporadas e trabalhando com suas pombagiras, que era muito impressionante, né? Então, aquilo espanta, aquilo depois você vai racionalizando, dizendo, gente, que coisa impressionante, porque aparentemente é uma pessoa que está em uma vida apagada, tem uma vida submetida ao mercado de trabalho, né, a instâncias patriarcais que colocam a mulher na dimensão do trabalho doméstico, daquela coisa toda. Naquele momento, aquilo ganhava uma dimensão vinculada aos signos todos, né, do corpo que baila, da gargalhada, da saia rodada. Então, aquilo me impressionou, né? Eu estou dando uma opinião de quem via aquilo. Então, o que me parece mais impactante é a dimensão realmente soberana do corpo, é a dimensão soberana do mistério que te transforma em protagonista. Então, quando você vê aquilo, é extraordinário. Aquilo tem uma dimensão, no sentido mesmo, não é naquele sentido mesmo, mas uma dimensão terapêutica, né, de reorganização da vida, né, da beleza, da autoestima, que sempre me impressionou muito. Então, esse padilhamento dos corpos, essa pombagiração, né, da figura feminina, é impressionante. A minha experiência sempre foi uma experiência de quem viu aquilo com o deslumbramento do protagonismo do corpo, assustado com aquilo, né? Mas um susto que é oriundo da dimensão impactante que a beleza e a soberania têm. Então é lindo, é belíssimo, né? É belíssimo. E, além disso, são entidades que trabalham de uma forma muito séria. Uma pombagira, quando gargalha na sua frente, aquilo é um trabalho espiritual que ela está fazendo, agora indo com a dimensão da espiritualidade. Uma pombagira, quando roda a saia perto de você, né? Uma pombagira, quando pega a barra da saia e limpa o seu corpo com aquela barra da saia, tem uma dimensão ali espiritual que é muito forte, né? De cura, né? Então, as pombagiras gargalham para curar. Né, curar os seus próprios corpos, cavalos, como a gente chama, e para curar também quem está participando desse ritual coletivo de beleza. Nossa, você usou essa palavra, precisa para o seu dicionário, né? Dicionário Antônio Simas. Pombagiramento dos corpos. E pombagiramento dos corpos, que é uma forma de reorganização terapêutica da mulher. Isso é muito bom, é um processo de autoestima, exatamente, é exatamente assim. Eu acho que as pessoas que incorporam pombagira se sentem, que depois que ela vem, você se sente exatamente assim. Isso é muito bom, essa palavrinha aí precisa ir para o seu dicionário, porque é isso, exatamente isso, exatamente. Sim, mas para a gente terminar, eu quero que você me fale, se for possível, eu não sei se é uma ou se é duas, se você me falasse qual é, não sei se a gente pode falar assim, né? Se você tem a sua pombagira predileta, não sei se é a melhor palavra, e se você tem um ponto dela que você possa cantar, trazer para a gente. Eu sou um sujeito fascinado pelas navalhas, um sujeito fascinado pelas espadilhas, por pombagiras que hoje são pouco mencionadas, Dona Cacurucaia, que é uma pombagira velha, pombagira Maceió, que quando era garoto escutava aquilo, aí, pombagira de Maceió, onde é que mora a pombagira? Mas eu ficaria com Dona Maria Mulambo, porque sempre me impressionou, porque Dona Maria Mulambo, ela mistura uma certa sensualidade com uma seriedade, né? Ela é uma pombagira séria, uma pombagira. Então eu ficaria com Mulambo. Tem ponto, eu fiz um ponto para Dona Maria Mulambo, que eu até uso a expressão mulambeia, e que é um ponto que fala assim: Maria Mulambo, o meu corpo eu te entrego,
para que me seja leve e alegre o corpo que eu levo. Maria Mulambo, trabalhando na calunga, samba o samba de mavambo, gira mundo na macumba. Arde o corpo da mulher na madrugada, o porto do meu barco é quem me quer na encruzilhada. Acendo o fogo do amor, a lua cheia, vive morto o corpo que não mulambê. É um congo, né? Um ritmo de terreiro que é Maria Mulambo, meu corpo eu te entrego, para que me seja leve, alegre o corpo que eu levo. Aí vai embora com Maria Mulambo. Eu gosto muito de Dona Maria Mulambo. E aí termina dizendo isso. De o corpo da mulher à madrugada, o porto do meu barco é quem me quer na encruzilhada. Acendo o fogo do amor, a lua cheia, vive morto o corpo que não mulambê. Então ficaria... Eu adoro as pombagiras, mas Dona Maria Mulambo tem um lugar especial. Sim, muito obrigada. Foi emocionante, muito emocionante. Eu te agradeço pela conversa. Então, aí. Precisam ouvir mais você falar. Tem muita coisa ainda para ouvir. Obrigado, foi parabéns. Assim, uma lavagem de alma. Muito obrigada. E uma palavra, só para a gente terminar, o que é pombagira para você? Eu vou usar uma palavra que eu gosto muito dela, assombro. Porque eu vejo o assombro como um pressuposto do inusitado, inclusive das instâncias da beleza. Tá bom. Obrigada. Valeu. E aí, gostou da entrevista com o professor Simas? Foi muito bacana. Agora, tá na hora de te mostrar a coleção Pombagiras, as Deusas do Brasil. São 7 pombagiras em forma de perfume. E o link para você adquirir e fazer parte dessa grande experiência está aqui na legenda desse vídeo. Espero que essa entrevista possa ter te conectado ainda mais com essas deusas tão poderosas e tão maravilhosas, quais sofrem tanto preconceito e que a gente perde aí essa grande potência, mas que agora você está podendo reconhecer e ainda pode ter os perfumes dela e participar de uma imersão exclusiva e fechada comigo. Um grande abraço e até a nossa próxima entrevista da série Perfumes de Pombagira, as Deusas do Brasil.